momento do altar do Senhor, você vai deixar me permitir tocar nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra comigo, você que pode aí, Jeremias, capítulo de número 12. Só para mim não esquecer, hoje é aniversário do Douglas. Quem pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Ele é bênção, não é, gente? Deus abençoe a sua vida, viu, Douglas? Você é um grande amigo que o Senhor colocou no meu caminho, um presente de Deus. Eu não canso de falar o quanto eu te amo, o quanto eu me sinto honrado pela tua vida, viu? No final a gente canta parabéns, vocês me lembram, tá? Cabe aí no parabéns, Douglas? Ou tá muito avançado em dias já? Aleluia. O texto diz assim, Jeremias capítulo de número 12, o verso de número 1. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Vamos até aqui. Papai, obrigado mais uma vez. E eu oro para que a sua mensagem venha direto do trono do Senhor aos nossos corações. Seja resposta, a mesma mensagem, seja resposta de forma individual e particular para cada vida aqui nessa manhã, Senhor. Coloca na mão de um anjo a resposta que essa família precisa. Se é na área da saúde, cura. Se é na área espiritual, liberte-os. Se é na área familiar, relacionamento, Senhor, restaura em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Aleluia! Olha o texto. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, essa palavra aqui, no entanto, ele já faz uma pausa para mudar de assunto, ok? Justo seria eu apresentar a minha causa. No entanto, eu preciso ter um diálogo contigo a respeito da justiça. O que Jeremias está querendo dizer aqui é que eu entendo o que o Senhor está falando. Eu só não estou aceitando muito bem. Vocês vão perceber no final dessa mensagem, no contexto dessa mensagem, que Jeremias ele não está questionando a Deus. Ele está apresentando um questionamento a Deus, que são coisas distintas e totalmente diferentes. Justo seria eu colocar a minha causa. Qual que é a minha causa? Todos aqui têm uma causa. Amém? Seja uma causa que você está orando diante de Deus. Como eu disse aqui, nós oramos, tomamos posse. Uma enfermidade é uma causa. Justo seria, Senhor, eu apresentar a minha causa diante do Senhor. Qual que é a minha causa? Poxa vida, está um colapso, né? Aqui nessa terra que o Senhor me colocou como um profeta. Ninguém acredita mais na tua palavra. Ninguém crê mais. Todo mundo serve a outros deuses. Uma idolatria foi instalada aqui. Essa é a minha causa, mas espera aí. Mas eu estou indignado. Indignado com o quê? Por que o ímpio prospera e eu não? Está entendendo? O que Jeremias está falando aqui? Ele está falando que existem coisas na nossa vida que são justas. Mas tem questões na nossa vida que a gente vê Deus fazendo, Deus permitindo muitas vezes, mas que a gente mesmo não aceita. O que Jeremias está falando realmente é isso. Eu tenho coisas justas que eu preciso buscar do Senhor. Mas nesse momento o que realmente está importando é por que o Senhor tem feito coisas na vida do meu irmão
que não te serve eu sendo justo, fiel, procurando santidade, preservando a minha santidade, profetizando, falando aquilo que o Senhor quer, cumprindo os teus princípios, os teus valores, mas mesmo assim eu olho para o justo e o justo continua o quê? Prosperando. E aqui eu quero levar você a entender alguns fatores nessa manhã que vai fazer com que você arranque coisas do seu coração para permitir um espaço para que entre outros valores que vai te fazer crescer. Querido, como essa manhã iniciou de forma profética, de forma que o Espírito Santo teve acesso nesse lugar de trabalhar, de agir, eu sempre falo para vocês, a gente tem que tomar cuidado de ficar clamando para a igreja entrar na presença de Deus, a gente tem que ensinar de fato a igreja não sair da presença de Deus, porque se todo dia você acordar de manhã e fala, Senhor, me deixa eu entrar na tua presença, quer dizer que toda noite você está saindo dela por algum motivo. Então, o que nós precisamos aprender é como o salmista Davi falava, eu quero uma coisa, que eu entre na sua casa e permaneça dela todos os dias, ou seja, eu quero entrar e nunca mais sair, que é o desejo do nosso coração. Certa vez eu ia de moto buscar ou ver a minha namorada Maiara na época, toda linda, apaixonado. E eu tomado pelo Espírito Santo e para não cair da moto, eu desci da moto ali e tirei o cara, fiquei chorando lá no chão. Aí você é taxado de louco, não é? Quem aqui já soltou uma rajada em outras línguas dirigindo o carro? Meu Deus do céu, você está dirigindo o carro, está lá de boa, do nada. Ei, lá da mababaia, chequeteira mabaias. Que isso, cara? Esse cara tá maluco, deve ter bebido. Eu falei, bebi mesmo, bebi a noite inteira do Espírito Santo, né? E agora amanhã eu estou embriagado da presença. Essas coisas, é o cotidiano, é o dia a dia, de fé em fé, em glória em glória. É luta atrás de luta e vitória atrás de vitória. É a vida com Deus. Não é aquela pessoa que tira 15 minutos do dia. Esses 15 minutos eu vou para a presença de Deus. O que eu faço daqui para frente já não importa. É outra coisa. Sabe aquela coisa que separa o secular da vida dela e eu saio daqui daí? Ó, gente, aqui na igreja eu sou pastor. Mas na hora que eu estiver na praça fazendo negócio, comprando um carro, fazendo qualquer coisa, não me chama de pastor não, porque às vezes pega mal. Não pega mal por quê? O que você vai aprontar lá que não justifica você carregar esse manto tão sagrado, tão lindo que o Senhor confiou na sua vida? Então a igreja ela tem que se mover dessa maneira. Qual que é a maneira? De forma profética. O que é mover de forma profética? É você instruir o presente, libertar do passado, apontar para um futuro. É eu pegar você pela mão, olha, eu preciso fazer algo pela sua vida. O quê? Trabalhar a ponto de Deus curar as mazelas do passado, o pecado que você cometia, né, os males que você trouxe com você, o passado, libertar do passado, aquele mal que vinha carregar nas nossas costas. E quando a Bíblia diz, e na verdade não diz assim, mas traz à luz o simbolismo da mesma maneira, que Deus lançou todo o teu pecado no mar do esquecimento, ela não quer dizer que vai te trazer uma amnésia gospel, para você nunca mais se lembrar daquilo que você fez. Ela está falando, olha, aquilo que passou, ficou. E todo mal que você praticou, agora Jesus entrou, trouxe luz a todas as trevas da sua vida, e você não pode ser mais acusado por aquele mal. Agora você vai usar ele para servir de testemunho para todos aqueles que se libertarem de onde você passou. Então eu olho para o passado mal que eu cometi, eu olho e falo sobre ele. Como, pastor? Eu falo assim, olha de onde Deus me tirou e onde Deus está me colocando. Aleluia, aleluia, queridos, nós éramos maus, na verdade a nossa raiz é má, é maligna e a gente precisa se libertar dela. Passado é lugar de referência, não de residência. Oh glória, meu Deus, passado é lugar de referência e não de residência. A gente não pode morar
no nosso passado e permanecer. Então, uma igreja profética, ela deve ser relevante de forma profética. Se libertar do passado, instruir o presente e apontar o futuro. Se você está num lugar onde você não consegue se livrar do mal que você praticava, ser instruído para fazer tal coisa e apontar para um futuro abençoado na sua vida, aquele lugar não é profético para você, você não deve permanecer. E muitos estão sendo escravizados, por quê? Pela falta da instrução, da informação. Então eu escravizo a mente, a alma, as emoções de alguém para permanecer sob a minha tutela. Quando na verdade eu preciso pegar alguém para a mão, instruir e falar para ele, vai, porque Deus tem algo poderoso na sua vida. E muitos não vão permanecer. Por quê? Porque Deus tem coisas poderosas para alguns aqui, tem coisas poderosas para outros lá. Isso não cabe a nós decidir, senão somente o Senhor que aponta os caminhos. Ninguém sabe se eu vou ficar aqui, se nós vamos ficar aqui, não é verdade? E uma igreja profética é isso: libertar do passado, instruir o presente e apontar para um futuro. E a igreja, ela se torna profética quando você consegue medir ela pelo fruto que ela produz. Na verdade, todos nós, né? O discurso pode ser maravilhoso, mas eu conheço a árvore pelo quê? Pelo fruto que ela gera. Então, se uma árvore produz frutos doentes, eu tenho que entender que não é a fruta que está nascendo ruim, mas a própria árvore não está sendo boa para produzir. E quando eu olho para isso tudo, eu olho para você, eu olho para vocês, eu olho para todos vocês, eu olho para a minha vida, eu olho para esse lugar, eu olho para aquilo que Deus tem produzido aqui dentro, eu tenho que olhar não somente para aquilo que acontece aqui, mas pelo fruto que tudo isso está produzindo. Uma igreja relevante, ela tem frutos saudáveis. Ainda que alguns demoram, né, para amadurecer. Fica pendurado na árvore e você fica olhando, meu Deus, essa banana nunca vai madurar. Não, está verdinha, mas que continue verde aí no pé, agarrado no pé ainda, na seiva da árvore. Mas o fruto que produz, ela traz indícios de que a igreja é profética ou não. O que está acontecendo na sua vida? O que está produzindo na sua vida, no seu coração? É isso que te estimula a você continuar e permanecer. É aquilo que quando eu chego aqui, eu falo, meu Deus, eu saio daqui renovado. Meu Deus, eu saio daqui abastecido. Eu saio daqui saciado da palavra, da presença de Deus. Meu Deus, eu vou para aquele lugar, é uma luta para chegar lá, mas quando eu chego, meu Deus do céu, eu sinto Deus na minha vida, eu sinto o Espírito Santo. Essa é a convicção de que você está num lugar profético que aponta um futuro para a sua vida. A razão que te faz permanecer, ela nunca pode ser o passado, mas ela tem que ser o fruto que te espera no futuro. Agora preste atenção que eu vou te explicar isso. Ela nunca pode ser o passado. Sabe por quê? Porque a gente sempre, muitas vezes, a gente vem para a igreja e fica assim, eu preciso ir para a igreja porque eu fiz isso. Eu preciso ir para a igreja porque Deus precisa me libertar disso. Sabe por que a gente não fica pregando aqui sobre o inferno? Já viu que tem crente infernal? Crente com um discurso, não é que ele é endemoniado, mas o discurso dele é endemoniado. Já viu que tem crente que fala mais de diabo do que de Jesus? Quantas vezes vocês ouviram falar eu pregar sobre o diabo aqui? Ele não merece uma pregação falando dele. Sabe por quê? Porque eu não posso ficar preso ao seu passado, eu não posso estar num lugar pensando nas coisas que eu pratiquei, no passado que eu cometi. Eu tenho que olhar para um futuro que me aguarda. A Bíblia diz, a carta aos Hebreus diz assim, todos eles morreram diante de tremendos sacrifícios. Mas uma convicção, eles tinham fé no coração, que existia uma casa celestial para eles, aguardando ele. E eles eram mortos, espada, apedrejados, transpassados, arrastados a cavalo, mas crendo que existia uma morada nas regiões celestiais. Então eles não estavam ali por conta do passado, mas estavam ali por conta de um futuro.
Amém? Quem quer um futuro abençoado aqui? Quem quer uma família abençoada aqui? É isso que tem que te fazer permanecer na presença de Deus. O que tem que te fazer permanecer na presença de Deus não é correr do diabo, é correr para Jesus. Não é correr do mal, é correr para o bem, é correr para a luz. Não é sumir das trevas, é olhar para a luz e falar, é para lá que eu vou. Aleluia, porque senão a gente manda a gente ir para a igreja com medo do inferno. Eu já vi aqui na praça, tem de tudo, né? Tem uma moça que canta ali que é a coisa mais maravilhosa. Às vezes a gente fica aqui e, queridos, só abrir um parênteses. Ore pela vida dela. Eu não sei quem que é, não sei o nome, eu sei que ela fica ali perto do coreto, né, amor? Mas chamaram a polícia para ela. Ela está meio que proibida de... né? Olha, eu não sei o nome, mas Deus sabe o nome dela. Tá? Deus colocou um propósito no coração dela, ela tem orado pelas pessoas, as pessoas estão se convertendo, estão sendo restauradas. Tinha uma moradora de rua que abraçou ela ajoelhada, chorando, a pastora estava perto, porque ela foi restaurada, arrumou serviço, arrumou uma casa para morar, e aquela moça ali toda constrangida, e chamaram a polícia para tirar ela dali. Ore por aqueles que estão fazendo algo, porque muitas vezes a gente não faz. Estou certo ou não? Porque aqui dentro tudo é maravilhoso, está tudo lindo, maravilhoso. Mas quando a gente sai do lado de lá, é um mundo que a gente encara, perseguição. Entendeu? Então ore pela vida dela. Ela não está lá esses dias, eu estou vendo, pelo jeito o pessoal acabou conseguindo proibir ela de estar ali. Mas a igreja, ela precisa apontar você para um objetivo. Porque senão não faz sentido a nossa vida. Pastor, se for para chegar aqui e permanecer como eu estou, para mim não faz sentido. Porque antes de você se deparar com o amor de Jesus, você vai se deparar com as restrições de um Deus. Você vai se deparar com aquela velha frase, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas quando você se depara, você é abraçado por Jesus, o Espírito Santo toma a sua vida ali, você sente esse amor incondicional, as proibições já não têm mais efeito, porque você não faz, porque você ama e você não quer mais desagradar quem você ama. Ok? Então a gente não tem que ficar falando de diabo, a gente tem que ficar falando de Jesus, a gente não tem que ficar falando de ódio, a gente tem que ficar falando de quanto Ele te ama. Amém, querido? Olha isso. Aqui em Jeremias, 2 momentos desse texto. Primeiro, ele apresenta um questionamento a Deus. Fala comigo, ele apresenta um questionamento. Amém. No segundo ponto, lá no versículo 5, depois nós vamos ler isso, Deus traz uma resposta para Jeremias. E nós vamos finalizar com esse versículo de número 5. Agora, só para você entender a história, no ano de 586 a.C., houve uma invasão. Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, e ele sitia aquela cidade. E existiam 3 profetas profetizando no mesmo espaço de tempo, que era Ezequiel, Daniel e Jeremias. Jeremias, dos 3, o mais velho, começa a profetizar primeiro, depois vem Ezequiel, depois vem Daniel. E quando Nabucodonosor ele sitia aquela terra, a primeira coisa que ele faz é levar cativo ao cativeiro alguns daqueles que poderiam operar com um trabalho pesado. E dentre eles estava Ezequiel. E ele leva cativo para Babilônia. Segunda sitiação, o que ele faz? Como nós já estudamos aqui. Na primeira ele leva Daniel. Na segunda ele vem e acaba de destruir aquela nação e ele derruba o templo. Quando você vê no capítulo 2 de Ezequiel, ele lamentando, ele prostrado, depressivo, porque o templo foi derrubado. E ele leva esse homem cativo também para Babilônia. E nesse momento fica para trás alguns. Agora preste atenção nisso que é muito importante. Daniel vai para o palácio, ok? Todos sabem da história. Daniel é um moço, bem aparentado, conhecedor, instruído. Ele pega aqueles jovens e leva para dentro do palácio. Ele pega Ezequiel e coloca no meio dos trabalhadores. E Jeremias, de idade, fica no meio do povo esquecido.
Agora, olhe só a riqueza que é a ação de Deus nas nossas vidas. 3, um povo dividido em 3, aqueles que foram para o palácio, aqueles que foram trabalhar e os velhos que ficaram. Agora Deus não podia desamparar nenhum deles, porque era uma nação escolhida, era um povo escolhido, ainda que nesse momento eles estavam perdidos. Jeremias questiona justamente por causa disso, porque ele guarda os preceitos, ele guarda os princípios e os outros não, mas ainda assim era um povo escolhido de Deus, que Deus tinha prometido nunca mais destruir. O que Deus faz? Sabendo. Por quê? Porque aquilo já era uma profecia que Jeremias tinha lançado sobre aquela nação. Essa nação vai ser escravizada durante 70 anos. Então, baseado nessa profecia, Deus prepara um profeta dentro do palácio, para que aqueles que ficassem dentro do palácio ainda tivessem a direção de Deus, amém? Um profeta no meio dos trabalhadores, para que aqueles que fossem escravizados no meio do trabalho ainda tivessem uma palavra de Deus, uma direção de Deus. E um profeta no meio dos esquecidos. Poucos momentos da nação você vai ver 2 ou mais profetas profetizando no mesmo povo. E Deus tem sempre uma palavra. Querido, deixa eu te falar algo. Deus sempre vai colocar um homem de Deus na sua vida. Deus sempre vai colocar um profeta apontando o caminho para você não perder a direção. O problema é que a gente muitas vezes fecha os olhos, fecha os ouvidos, fecha o coração à palavra de Deus, mas você vai perceber que sempre haverá um homem de Deus cruzando o seu caminho. Por quê? Porque ele não desampara. Ele não pode mentir para você. E se ele é teu pai, ele tem que cuidar de você. E como que ele cuida de você? Exortando você, guiando você no caminho, te corrigindo, porque o pai corrige o filho. Por que corrige? Porque ama. E ele nunca desampara a nação que ele elegeu. Então ele coloca um profeta em cada um daqueles momentos. Agora, por mais que você esteja vivendo um tempo de cativeiro e luta, sempre um homem de Deus para apontar o caminho. Sabe por que eu sempre oro isso aqui para as crianças? Eu sempre falo para os meus filhos, quando eles estão dormindo, aqui nesse altar, eu falo que o Senhor coloca sempre um homem de Deus, um profeta no teu caminho. Sabe por quê? Porque quando a gente sai de cena, Deus sempre vai preparar alguém. Seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, qualquer lugar, vai ter um homem de Deus ali. O homem de Deus não é aquele que fala, que legal. É aquele que fala, corrige o teu caminho, porque o Senhor vai vir com juízo e justiça na sua vida. Quem aqui já ouviu alguém apontar o dedinho profético no meio da sua cara e falar, muda esse caminho, cara? Já fizeram várias vezes comigo porque eu estava errando a rota. E alguém falou, quem você pensa que é? Cadê aquela palavra de Deus na sua vida? Cadê aquela chama que queimava no seu coração? Cadê aquele amor, aquela paixão enlouquecida pelo Senhor? Esse lugar que você está frequentando não é de Deus. Esse caminho que você está indo não é de Deus. Essa prática que você está tendo não é de Deus. Sempre haverá um profeta na tua vida. Talvez você não saiba quem é, mas talvez ele se manifeste em momentos específicos. E talvez agora você está lembrando de algum momento. E deixa eu te falar, talvez não é uma pessoa propriamente a pastora que é o profeta da minha vida, não. Eu estou falando que sempre haverá um profeta. Talvez seja a tua mãe, talvez seja o teu pai, talvez seja o teu pastor, talvez seja um amigo do trabalho, talvez seja qualquer pessoa na rua. E deixa eu te falar, Deus se manifesta até na vida do ímpio, se Ele quiser. Agora cuidado, Ele é capaz de te matar para te salvar. Salmo capítulo de número 73, abre comigo, você pode. Aqui você vai ver uma diferença muito importante. Salmo capítulo de número 73, o verso de número 1. O texto diz assim: de fato Deus é bom para com Israel,
para com os de coração limpo. Agora olha o verso 2. Quanto a mim, preste atenção nisso, gente. De fato, Deus é bom. Quantos já pararam para pensar? Deus é bom para o pastor. Deus é bom para o fulano de tal. Mas para mim, é verdade, não é? Deus está fazendo grandes coisas. Aleluia. Mas na minha vida, olha o que ele fala. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Isso está tudo certo. Agora, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou quase pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu tive inveja. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte, sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam de opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre toda a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Olha só. De fato o Senhor é bom. E talvez essa questão está no teu coração agora. Poxa, o pastor fala tanto que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, diabo não presta, vamos caminhando. Isso é maravilhoso. De fato Deus é bom, mas e comigo? O que Asaf aqui está falando é, eu vejo, eu sei das maravilhas do Senhor, eu sei de tudo isso. Mas e para mim? O que está acontecendo comigo? Que eu tive inveja. Eu tive inveja da prosperidade do outro. Eu olhei para o outro e vi uma família abençoada, eu tive inveja. Eu abri o Instagram e vi uma pessoa viajando, eu tive inveja porque eu ainda não consigo. Eu sei que Deus é maravilhoso, que me livrou da morte, eu sei que Deus fez tudo isso, mas por que Deus continua fazendo a vida do outro e não faz a minha ainda? O porquê que isso brotou no meu coração a ponto, presta atenção, a ponto de eu quase me desviar dos caminhos do Senhor. Olha o verso 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã eu sou castigado. Nós estamos falando de um homem de Deus. Verso 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Agora, olha o verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual era o fim deles. Até que eu entrei no santuário de Deus. Provérbios diz assim: há muitos caminhos que para o homem parece ser bom, doce, mas o fim de todos eles são caminhos de morte. Agora eu quero que você entenda que Asaf, ele entra no santuário para ele poder compreender o que? A intenção de Deus. A intenção de Deus não só para aqueles, mas para com a vida dele. E essas questões, elas de fato entram na nossa vida a ponto de nos fazer muitas vezes murmurar, muitas vezes questionar a ação de Deus, questionar o porquê Deus está fazendo. Porque, querido, se tem uma coisa que mata o crente é ver o ímpio prosperar, sabendo que o teu pai é dono de tudo. E Deus é pai, tudo isso é meu, toda a terra é minha. Meu Deus do céu, tudo isso aqui é herança minha. Por que eu não toco e eu estou vendo o ímpio prosperar? Se tem uma coisa que mata a crente, é a inveja. E a inveja é um sentimento sutil, calado e assassino. Por quê? Porque você nunca vai falar.
você sempre vai sentir. E desse mal, muitos de nós, em algum momento da vida, a gente passa. Porque a gente deseja, tem desejo no coração. Só que quando a gente deseja, a gente tem que tomar cuidado para que esse sentimento não brote uma dúvida daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida que não é momento. Não é momento para pôr a mão, não é momento para receber, não é momento de desfrutar, é momento de plantar, é momento de chorar. A Bíblia diz isso, que dá um tempo para todas as coisas. Tem gente aqui que está num tempo de profundo plantio. E plantar é difícil. Porque plantar só vai. Você precisa cavar, preparar a terra, plantar, aguar, preparar o solo, tudo. Você soa por isso, você investe nisso. Mas pastor, está demorando muito tempo. Querido, deixa eu te falar algo. Se está demorando na tua vida, é porque a bênção na tua vida vai ser poderosa. Ninguém vai acreditar as lágrimas que você está chorando no teu quarto. Querido, levante a sua mão direita ao céu. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Ninguém vai acreditar quando você colocar a mão. Mas deixa eu te falar. Essa lágrima que você chora dentro do teu quarto, que só você, Deus, o diabo e o seu travesseiro sabe que você está derramando. Todas elas valem a pena. Nenhuma delas será esquecida, não, porque no dia da vitória você vai se lembrar o quanto você chorou, mas quando você colocar a mão, o teu coração vai arder em gratidão a tudo aquilo que você passou na sua vida. Vamos aplaudir a Deus por isso, em nome de Jesus. Vale a pena. O que não pode brotar no nosso coração são os questionamentos que a gente direciona a Deus. Agora olha a diferença. Asaf questiona a Deus, Jeremias leva uma questão a Deus. E aqui faz toda a diferença na sua vida. O povo no deserto não tocou na terra prometida porque questionaram a Deus. Questionaram a Deus. Murmuraram. Jeremias, ele falou: Deus, eu tenho algumas coisas que eu preciso cuidar na minha vida. Mas senta aqui do meu lado, deixa eu te falar algumas coisas. Por que o ímpio prospera e eu não? Por que acontece na vida de todo mundo e na minha não? E Deus começa a responder, depois nós vamos entrar nisso. Agora Asaf, o que ele fala? Eu sei que Deus é bom, mas ele está acabando comigo. Perceba que ele não está falando para Deus, é um questionamento que ele levanta no meio do povo. Eu sei, gente, Deus é bom. É uma música, é um salmo, é uma canção, é um poema que ele está escrevendo. Deus é bom, mas ele está acabando comigo. Porque a inveja tomou conta do meu coração. Jeremias fala: Deus, por que está acontecendo isso? Asaf fala para todo mundo. E tem gente, querido, que ao invés de guardar as lamentações dentro do coração para tratá-las com Deus no quarto, expressa de modo que contamina todos aqueles que já têm questões a serem resolvidas. É como um filho, eu tenho 3, cada um tem um jeitinho de pedir. Mas você vai perceber que a estratégia é a mesma para todos. Qual que é? Pai, posso? Não. Mãe, posso? E aqui é um problema. Aqui é um grande problema. É fácil de resolver. Sabe qual que é? O que teu pai falou? Ponto. Agora, quando a mãe fala: ai, filho, eu até deixaria, né? Mas o seu pai... Acabou com a casa. Acabou com a casa. E com Deus é a mesma coisa. Pai, tá ruim, cara. Tô lutando pra caramba. Tá difícil, tô suando, já faz anos que eu tô nessa peleja. E eu tô vendo todo mundo prosperar, tô vendo as famílias sendo restauradas. Tô vendo, cara, meu Deus do céu, tem gente arrumando namorado antes de mim. O que tá acontecendo? Estou perfumando, estou cuidando. Questões a Deus. Agora, quando você entra no seu quarto ou no meio de uma roda e começa a falar: Deus não é bom comigo. Deus é bom com todo mundo, mas não é comigo. Deus me fez isso, Deus me fez isso, Deus permitiu essa desgraça na minha vida, Deus não está me ajudando no meu casamento, Deus não está curando minhas feridas. Aí você entrou num jugo com Deus que você não é capaz de suportar. E Asaf, ele fala assim:
eu murmurei até o dia que eu entrei na presença de Deus. Sabe por quê? Na presença de Deus você expõe a sua nudez. Na presença de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais é revelada a sua nudez e a sua podridão. Quando você entra no teu quarto e você chora, você não está chorando somente porque você ama Deus. Isso é maravilhoso, mas você chora aos prantos dentro do teu quarto, sabe por quê? Porque a tua humanidade é revelada diante da glória de Deus. É por isso, alguém me perguntou uma vez, o meu irmão me perguntou, eu não vou orar, eu não quero que ninguém ponha a mão na minha cabeça para orar. Eu falei, mas por quê? Porque quando alguém põe a mão na minha cabeça, eu caio, e eu não vou mais fazer isso. Aí eu fiquei, mas peraí, é só ficar em pé, não precisa cair, é só ficar em pé. Aí eu fui colocar diante de Deus. Deus, por quê? Que às vezes, quando alguém ora, o outro cai. Às vezes alguém põe a mão na cabeça, eu nem olho para trás para ver se alguém vai segurar. Eu desmonto. Aí Deus falou comigo, porque o teu corpo físico não é capaz de suportar a porção da glória que eu tenho para derramar na sua vida. E o que Asaf está falando é isso aí. Eu estava cheio de podridão no meu coração, mas quando eu entrei na presença de Deus, foi me revelado todos esses mistérios. E o que nos falta, meu irmão, é entrar com ousadia, como diz Paulo. Entrar com ousadia, ousadamente no santo dos santos. Mas quem entra vai morrer, não interessa. Se você morrer na presença de Deus, você vai para a glória. Se você viver longe da presença de Deus, você vai queimar no quinto dos infernos. E essa é a verdade que a gente tem que aprender na nossa vida. A gente tem que começar a entender que existem lamentações na nossa vida, mas tem que ser apresentado a Deus. Perceba na hora que você lê o capítulo de número 11, 12, 13, 14, 15 e o 17 de Jeremias, ele vai falar de algumas lamentações, e nem é o livro de lamentações de Jeremias. Abra Jeremias capítulo 11, verso 18. E eu vou falar de 4 principais delas. 11, verso 18. E aqui, preste atenção, é o processo que Deus usou na vida de Jeremias para trazer a resposta que ele tanto precisava. Verso 11, o capítulo de número 11, o verso de número 18. O texto diz assim: o Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. E olha o que eles estavam planejando. 19. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Tu me contaste e eu fiquei sabendo. Está falando o quê? Relacionamento. Agora preste atenção nisso, olha o processo. Incompreensão. O Senhor me contou para quê? Se quando o Senhor me contou, o Senhor me revelou que eu era como uma ovelha muda indo ao matador. Qual o propósito do Senhor ter me contado isso? Incompreensão de Jeremias. Existe um tempo na sua vida que você não vai entender o que Deus está fazendo. Você sabe o que Deus está fazendo, mas você não quer entender. Existe um tempo, um princípio na sua vida que é: eu cheguei, agora eu estou gostando, estou apaixonado, sinto a presença de Deus, mas para quê? E aí o sentimento que vem é que você se tornou uma ovelha muda indo para o matador. Por quê? Porque agora você não tem boca mais para nada. E agora você aprendeu que quando alguém bater num lado da sua face, você precisa dar o outro. E agora você aprendeu que quem quer ser o primeiro tem que ser o último. E aí você aprendeu que você não deve mais buscar os holofotes da vida como antes você buscava. Agora você deve se sujeitar à direção de Deus. Incompreensão. O Senhor me falou e eu entendi. Mas o que o Senhor está querendo dizer? Eu sou como uma ovelha muda indo para o matadouro? Jeremias capítulo 12, o verso de número 1. Presta atenção. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de Ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito de justiça, questionamentos, incompreensão, questionamentos. Eu questiono tudo aquilo que eu não compreendo na minha vida. Certo? Eu questiono tudo aquilo que eu não compreendo na minha vida e desfruto de tudo aquilo que eu entendo.
Agora, o que eu não compreendo, o que eu não sei por que Deus está fazendo e o para que eu estou passando naquilo, eu começo a questionar a Deus, levar meus questionamentos a Deus. Deus, o porquê que eu estou passando por esse momento, o porquê dessa enfermidade, o porquê que eu estou passando por esse momento na minha família, o porquê que eu estou passando esse momento com meu filho. Senhor, eu dei de tudo. Mesmo assim, eu fui dispensado do trabalho. Incompreensão causa alguns questionamentos na nossa vida. Jeremias capítulo de número 15, o verso é o de número 10. Ai de mim, minha mãe, por que você me pôs no mundo para ser um homem de rixa e homem de discórdia para toda a terra? Eu nunca emprestei e nunca pedi emprestado, mas todos me amaldiçoam. Indignação, incompreensão, questionamentos, indignação. Quantos já ficaram indignados com a vida que está vivendo? Paulo está andando no meio da praça, indo para o templo. Uma mulher chega para ele todos os dias e fala assim, eis aí um homem de Deus. É homem de Deus. É um profeta do Senhor. E Paulo vira e, acredito que foi Paulo, se alguém souber me corrija. Ele vira e fala, afasta-te de mim, Satanás. O que tem eu contigo? Indignações que a gente tem na nossa vida. Você deve viver nesse mundo mais reformar tua mente. Por quê? Porque você não deve se conformar com as coisas da maneira que elas são. Indignação. Jeremias está falando assim, ai de mim, minha mãe. Imagina, ele sentado lá da mãezinha dele. Mãe, por que eu nasci? Mãe, por que a senhora me pôs no mundo? Eu tenho uma briga séria comigo, com a minha mente, com o meu coração, com as minhas intenções. Eu não consigo ver o mundo como ele está sem eu fazer nada. Então era melhor que eu não tivesse morrido. Tem pessoas aqui que eu sei que são indignadas com a realidade que vive. Isso é maravilhoso, é uma chama, é um fogo que queima dentro do coração. O porquê está assim, o porquê tem que passar fome na minha mesa sobrar, o porquê está desse jeito lá em cima, o porquê que eu pago esse preço alto. E ainda assim, tem pessoas que não conseguem. Indignação. O que Jeremias está falando assim, mãe, era melhor eu ter morrido, porque mesmo fazendo tudo certo, eles ainda me amaldiçoam. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Dependência. Preste atenção nisso. Incompreensão. Você não compreende o que Deus quer fazer na sua vida. Por não compreender, você questiona. Os questionamentos te tornam alguém indignado. Indignado com a realidade que você vive. E essa indignação, sabe o que te torna? Dependente do Senhor. Dependente do Senhor. Eu não consigo fazer do meu jeito. Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. E aí eu vou entrar e eu quero fechar essa mensagem com isso. A resposta de Deus no capítulo 12, no verso 5. Jeremias. Se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se você se cansa na medida que eu te dei, se essa medida que eu te dei é um peso para você, como que você vai se comportar numa medida maior na sua vida?
Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará então na floresta do Jordão? Jeremias, eu tenho algo a te dizer. Se na medida que eu te dei, Deus está falando para Jeremias isso. Jeremias, você está sofrendo tanto naquilo que eu te dei para você experimentar. Imagina se eu colocar mais sobre as suas mãos. Imagina se você começar a provar de uma medida maior. Feche os seus olhos, não vamos nos dispersar nesse momento. Querida, a medida que Deus deu para você não pode gerar questionamentos na sua vida. Nós precisamos aprender de uma vez por todas isso. A quem muito é dado, muito é cobrado. E às vezes você reclama da luta que você tem, mas é uma luta que Deus te deu capacidade para suportar. A luta que Deus colocou na sua vida, permitiu que se instalasse na sua vida, é uma luta que você tem capacidade de suportar. Porque Deus não quer te matar, Deus não tem prazer com a morte. Se você se cansa do jeito que você está, como você vai requerer, como que você vai questionar aquilo que eu estou fazendo na vida de alguém? Porque a tua medida é essa, e mesmo assim você está reclamando, mesmo assim você está murmurando. É a medida que eu te dei, agora você precisa vencê-la, para eu te colocar numa medida muito maior. Hebreus capítulo 12, verso 4, ele diz: vocês estão experimentando uma luta, mas vocês nem o sangue derramaram ainda, e já questionam. Essa mensagem ela vem de encontro com a nossa vida, com o nosso comportamento. Se na medida que eu vivo, eu lamento, eu questiono, eu me torno alguém que murmuro, como que eu vou esperar uma medida maior? Porque nessa luta o Senhor tem construído na sua vida coisas grandiosas que vão te permitir ter a capacidade de experimentar. E aí ele diz: se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará você na floresta do Jordão? E aí aqui ele está falando de um povo corrompido. Ele está falando de um lugar cheio de pessoas más, de maldade. Ele está falando se dentro da igreja, se na presença de Deus, se na presença de Deus, um lugar de paz, um lugar de visitação, um lugar de cura, um lugar de milagre, um lugar onde o nome de Jesus é engrandecido. Se nesse lugar você ainda continua com as suas questões, o que você vai fazer quando eu te lançar no mundo onde os lobos estão doidos para te devorar? Quando não tentar me encobrir e parecer eu vou afundar, me lembra me lembra. Apresenta ele. Se escuridão Não questione, apresente a tua questão. da esperança, Se você quiser ficar de pé, sinta-se livre. me lembra. Enquanto a pastora está adorando, vai apresentando a ele. Fala: Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu tenho essa questão, eu tenho tantas coisas, mas essa questão eu queria falar contigo. Isso. Se você pode, vai se colocando de pé. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Na presença dele. Me lembrarei. Na presença dele. Na presença dele.
entrei no santuário, quando eu entrei na presença dele, eu comecei a perceber as intenções do Senhor na minha vida. Esperança parecer perder, me lembrar. Você vai se lembrar do que, irmão? Você vai se lembrar do que? De tudo aquilo que Deus fez na sua vida, de tudo aquilo que Deus tem operado na sua vida, o testemunho que você tem. Ó, presta atenção. Mesmo nas crises, mesmo no dia mal, é paz no seu coração. E Deus, essa é a sua igreja. Espírito Santo, vai em conta da necessidade dessa irmã, vai em conta da necessidade dessa família. Tudo que ela precisa é de paz, tudo que ela precisa é ouvir a tua voz, tudo que ela precisa é de um sinal. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Repouso sobre a tua família, repouso sobre a tua casa, repouso sobre a tua vida, repouso sobre o teu filho. Mesmo no meio da luta você vai entender. Quando eu entrei no santuário, eu vi as intenções do Senhor, eu vi as intenções do Senhor, eu comecei a compreender o que o Senhor tinha para a minha vida. E essa luta que eu estou passando faz parte do processo, faz parte do processo, faz parte do processo, faz parte do processo. Meu Deus, deixa ele falar. Quando eu entrei no santuário, quando eu entrei na presença dele, quando eu me tornei, quando eu entrei com ousadia, Seu nome é Jesus. correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz
o lugar onde você ouve a mensagem, o lugar onde você é abastecido, a presença de Deus. Se no lugar da presença de Deus você ainda tem medo, como vai ser os seus comportamentos lá fora? Leve as suas questões a Deus e não questione a Deus. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais o que Ele fará. Essa é uma manhã de confiança, essa é uma manhã de acreditar. Senhor, eu te invejo da família. Senhor, eu desejo tanto uma família abençoada que no meu coração passou um desejo para ter uma família igual. Senhor, eu tive inveja da prosperidade do outro, eu não entendi porque eu permaneço firme, eu oro todo firme, meu joelho está calejado de orar, Senhor, eu sou fiel na tua casa, mas ainda não estou vendo, e eu estou vendo tanta gente que não faz o que eu faço, meu coração está dilacerado por causa disso. Mas no dia que eu entrei no santuário, no dia que eu entrei na presença do Senhor, esse nome tão lindo, tão doce, tão maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso, essa pessoa tão linda, tão cheirosa, tão agradável, tão amável, tão doce, ele veio diante de mim e falou: calma, eu posso acalmar as tempestades da sua vida, eu posso salvar, eu posso transformar, eu posso te perdoar. Só no dia que eu entrei, eu posso fazer isso. Mas calma, tem coisas que você precisa passar. Continua firme, não desista, continua firme. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu estou contigo, eu estou contigo no dia mal, no dia de alegria, eu estou contigo no casamento, eu estou contigo no velório, eu estou contigo quando você acorda, quando você vai se deitar, eu estou contigo. Apenas continue confiando, continue firme. Não tem problema levar suas questões a Deus. O problema é quando você não confia mais em Deus. Senhor Jesus, eu abençoo seus filhos. Senhor, que cada um que entrou aqui nessa manhã possa ter sido tocado pelo Senhor, pela adoração, pelo Teu Espírito, pela palavra. E que esse coraçãozinho, que muitas vezes duvidoso, cheio de angústias, possa sair daqui incendiado pela Tua presença. Que esse coraçãozinho que já não via mais a luz, o Teu nome traz luz a toda escuridão. E que ele possa sair daqui cheio de esperança no dia de amanhã.